Boa tarde, no ar o Câmara Notícia. A gente já começa com um resumo da 10ª reunião ordinária que aconteceu ontem no plenário. 2 projetos que garantem maior acessibilidade a pessoas com deficiência foram aprovados. Vamos conferir. Todos os 6 itens da pauta foram aprovados nesta quarta-feira. O primeiro e o segundo projeto de decreto legislativo foram aprovados. Um concede título de cidadã campineira e o segundo de diploma de honra ao mérito. No terceiro item, o substitutivo total foi retirado e a proposta inicial é a que foi aprovada. O projeto de lei de autoria dos vereadores Rafa Zimbaldi e Luiz Henrique Cirilo obriga agências bancárias a terem profissional capacitados para comunicação em Libras. O quarto projeto obriga a fixação de placa na rede de ensino municipal com o número de telefone do Conselho de Alimentação Escolar, de autoria do vereador Pedro Tourinho. O quinto item votado foi o projeto de lei com emenda que obriga a implantação nas empresas de máquinas de cartão de débito e crédito adaptadas para pessoas com deficiência visual. O autor é o parlamentar Jorge da Farmácia. O último projeto é de autoria do ex-vereador Jairson Canário, que declara órgão de utilidade pública a Associação Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias. A 10ª sessão durou 3 horas e 28 minutos. Então, como a gente adiantou, 2 projetos em primeira discussão tratam de acessibilidade e inclusão social. Um deles é de autoria do vereador Jorge da Farmácia e quer obrigar empresas a terem máquinas de cartão de débito e crédito adaptadas para as pessoas com deficiência visual. A nova lei que começa a tramitar na Câmara, de autoria do vereador Jorge da Farmácia, vai obrigar as empresas que utilizam máquinas de crédito e débito a implantarem equipamentos adaptados para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual. A novidade acontece com a inserção de teclas em braille, já que com as novas tecnologias, a maioria das máquinas tem um sistema touch. Nossa, esse sistema touch é horrível, principalmente para as pessoas que têm baixa visibilidade. Então esse projeto visa exatamente a gente acessar, que as pessoas que não têm essa visibilidade, que eles consigam digitar a sua própria senha, que eles consigam digitar o seu próprio valor, ou seja, vão ter mais inclusão dessas pessoas. Eu vejo, porque eu tenho uma experiência própria, que quem me procurou foi uma pessoa muito amiga minha e ela não tem a visão. Ela estava alegando para mim que ela foi numa determinada loja fazer uma compra e chegou na hora dela digitar a senha, ela tem que pedir para uma outra pessoa. Ou seja, isso não é inclusão. E a tecnologia tem vindo para nos ajudar. Porém, eu acho que tem que acompanhar também as pessoas, que tem pessoas que têm diversas razões, diversas, como eu digo assim, que não conseguem nem visualizar, que tem baixa visão, então a gente tem que ajudar essas pessoas. Para a proprietária de um estabelecimento comercial alimentício de Campinas, a medida é muito importante para garantir a inclusão. Eu acredito que a importância é que já vieram pessoas, que com deficiência visual tiveram dificuldades para poder acessar a maquininha e eu tive que até ajudar. E na realidade eu acho muito importante. Tem bastante gente com deficiência visual, né? Eu conheço e tem pessoas que vêm aqui no estabelecimento com deficiência visual, sim. O autor da medida defende ainda que a nova lei vai garantir o direito do consumidor e a segurança também, uma vez que o mau uso das máquinas muitas vezes facilita roubos e até fraudes. Exatamente isso, porque o que ocorre com frequência é justamente isso. Chega no estabelecimento comercial, a pessoa digita qualquer valor que seja que ela fez, efetuou uma compra e ela não consegue visualizar nem o valor e nem a sua própria senha. E as pessoas podem, no momento, também trocar, dar um cartãozinho para ela que não seja o dela e utilizar depois da senha que ela digitou ali. Ou seja, consegue efetuar várias compras no nome dessa outra pessoa. É uma fraude. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais incluir essas pessoas. E a quantidade de pessoas que têm baixa visão na nossa cidade, no nosso Brasil, é imensa. Chega a cerca de ser 5% do total dos brasileiros, ou seja, milhares de pessoas. E a comerciante concorda. Sim, porque ele tem que passar para alguém poder ajudar. E ele tendo isso, ele não vai precisar que ninguém ajude. Ele mesmo vai saber fazer sozinho essa transação. A nova lei prevê ainda penalidades já existentes no Código do Consumidor. E para Jorge da Farmácia, essa é a única forma da medida ser cumprida.
Olha, eu acho que todos esses projetos que nós fazemos na Câmara aqui tem que ter uma penalidade, sim. Se não houver uma multa, aí fica um projeto esquecido, engavetado, ou seja, só educativo. Eu acho que não funciona, então a gente tem que penalizar. O projeto prevê também que as empresas terão prazo de 180 dias para adequação após a sanção. E para a comerciante da cidade, a mudança é simples. Eu acredito que sim, porque no número que já existe, eles teriam que colocar eu não sei o nome correto, o BRAE deles, aí seria fácil. O outro projeto de acessibilidade obriga as agências bancárias a terem pelo menos um funcionário capacitado para atender na língua brasileira de sinais. Um substitutivo total ao projeto foi retirado e a matéria foi votada com o texto original de autoria dos vereadores Rafa Zimbaldi e Luiz Henrique Cirilo. Nós temos que permitir que em pleno século XXI as pessoas que são portadoras dessa deficiência auditiva possam ir a uma agência, possam comparecer, interagir numa agência bancária normalmente. E para possibilitar isso, há necessidade da agência bancária fornecer, permitir com que tenha um funcionário que possa fazer a comunicação por Libras, que é uma comunicação oficial, através de lei federal, permitindo com que o deficiente auditivo possa realmente, através da lei da acessibilidade, usufruir de todos os benefícios da agência bancária. Durante a segunda parte da sessão, Cirilo foi à tribuna defender a proposta que foi protocolada na Câmara em 2012. Segundo o parlamentar, a Constituição Federal, no artigo 29, dá competência ao município de legislar sobre assuntos de interesse local, e isso justifica a legalidade. Além da proposta estar em consonância com a Lei de Acessibilidade Federal e a Lei Municipal 14.789, que amplia o atendimento prioritário a pessoas com deficiência. E a análise, no primeiro momento, na noite de hoje, é sobre o ponto de vista da legalidade, sobre o ponto de vista constitucional. E esse projeto merece a sorte de ser aprovado, e acredito no voto favorável de todos os vereadores, na medida em que esse projeto está totalmente harmônico com a legislação federal e com a Constituição Federal. Para o vereador, esta lei que limita a obrigatoriedade de um funcionário capacitado para atender em Libras nas agências bancárias é o início de um serviço que deve ser estendido para outros serviços privados. Não que outros setores públicos e privados não tenham essa obrigatoriedade. Existe uma lei federal que já obriga repartições públicas a disponibilizar um funcionário para que possa fazer essa comunicação por Libras. Mas entendemos nós, entendi eu no momento que constituí o projeto, juntamente com o vereador Rafa e o vereador Pastor Elias Azevedo, que nós devemos focar no primeiro momento as agências bancárias que têm um relacionamento comercial. E entendemos que é obrigatório ela retribuir esse bom atendimento. Esses dois projetos ainda precisam passar pela votação do mérito para aí seguir para a sanção do prefeito. E ontem no plenário, o vereador Fernando Mendes presidiu uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Mulheres atuantes em diversas áreas do mercado de trabalho e também a vereadora Mariana Conte participaram de um debate em que o tema central foi os direitos e as condições desiguais. A vereadora Mariana Conte lembrou que em 220 anos de história de Campinas, apenas 15 mulheres foram eleitas aqui na Câmara e reiterou que as mulheres precisam participar mais da política. À tarde, a gente traz mais informações sobre as comemorações do Dia da Mulher aqui na Câmara. E agora um serviço, vamos às vagas de emprego disponíveis hoje no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Há vagas para ajudante de recebimento, o famoso estoquista, assistente administrativo, balconista, cortador de roupas com máquina de corte na confecção de lingerie, cozinheiro de restaurante para panificadora, eletricista. Tem que ter experiência em manutenção elétrica de elevadores cremalheira. Técnico completo em elétrica ou eletrônica. Empregada doméstica nos serviços gerais. Operador de sistema de refrigeração. E repositor. Para esta vaga, é necessário ter CNH-A e ter moto própria. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina.
E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E até agora, mais de 1 milhão de contribuintes já entregaram o imposto de renda. E os bancos já oferecem produtos para adiantar a restituição. Mas será que vale a pena? Confira na reportagem da NBR, emissora do governo federal. Até o dia 28 de abril, 28 milhões e 300 mil contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o imposto de renda. Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração de olho na restituição. Para receber mais rápido o valor, né, que foi retido na época que eu recebi. Está de olho na restituição, então? Com certeza. O dinheiro da restituição do imposto de renda é bem-vindo para ajudar nas contas de casa ou reforçar as economias. Como todos os anos, Marilda já sabe para onde vai esse recurso extra. Eu aplico. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal leva alguns meses para processar e fazer a restituição. E de olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e privados se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta, para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Muita gente nem pensa nisso. Até o momento eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Eu espero a Receita depositar. Porque o juro é muito alto, né? Para este professor de contabilidade, antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que Maria Rúbia faz há 3 anos. Eu verifico a taxa, né? O que eu vou pagar quando eu for restituída pelo imposto de renda e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior, fica. Reforçando então, hein? Imposto de renda até o dia 28 de abril. Bom, agora é hora de falar de esportes, porque na Superliga de Vôlei deu Brasil Quirim, né, Gabriel? Boa tarde. É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. O Brasil Quirim venceu o São Bernardo por 3-1. Tomou um susto no primeiro quarto, né, no primeiro set, quando perdeu por 25-14. A partir daí, os titulares acordaram e aí o jogo fluiu. 25-23, 25-19 e 25-21 em 1 hora e 47 minutos de partida. Boa presença de público, pudemos ver nas imagens aí. 1.050 torcedores foram até o ginásio do Taquaral, empurraram a equipe campineira para mais uma vitória. Classificação não se altera, Brasil Quirim continua na 4ª colocação com 43 pontos. E agora mais uma pedreira na última rodada para o Brasil Quirim. A última rodada acontece neste sábado às 9h30 da noite contra o líder, o Cruzeiro, lá em Contagem, Minas Gerais. Por falar na equipe mineira, o Cruzeiro perdeu ontem para o Taubaté 3-0. Foi a primeira derrota do líder nesta Superliga. Olha só. Agora vamos falar de futebol. Como está a preparação da Ponte Preta para o duelo desse domingo, 4 da tarde, contra o Corinthians no Majestoso? Olha, muito provavelmente o treinador será o João Brigatti. A diretoria está com dificuldade em chegar em um consenso de quem será esse novo comandante. Enquanto isso, o auxiliar técnico vai trabalhando o time. Escalação do treino de hoje: Aranha no gol, Nino Paraíba na lateral direita, a dupla de zaga Marlon e Iago e o Jefferson improvisado na lateral esquerda. Meio campo, Fernando Bob, recuperado de lesão, Matheus Jesus e Ravanelli permanece como titular. Na frente, Cleison Luca e o artilheiro William Potker. Tá certo. Lembrando que o ingresso para o setor central está apenas R$ 20, meia entrada R$ 10 e para os torcedores do Corinthians, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia entrada. Isso. E no Guarani, Gabriel, como anda a situação lá pelo Bugre? Fora dos gramados, eleição no dia 15 de março totalmente indefinida. A oposição está com a chapa impugnada e promete ir à justiça comum para barrar a eleição. A situação segue trabalhando os sócios para conseguir a maioria dos votos.
Vamos falar dentro de campo. O técnico Maurício Barbieri teve toda a semana para trabalhar a equipe para o duelo de domingo contra o Votuporanguense fora de casa. Tá certo, e tem mais uma corrida, aliás, corrida não, ciclismo, né? Tá de volta aqui uma prova muito importante na cidade. A prova de ciclismo, o Tiradentes está de volta a Campinas, vai acontecer só no dia 21 de abril, mas as inscrições já estão abertas, é só olhar o site provaciclismo.com, tá aí na sua tela, provatiradentesciclismo.com.br, dá para fazer a inscrição até o dia 20 de março, R$50, e depois no dia da prova, R$100. Tá certo, Gabriel. Obrigada pelas informações aí do esporte. E tem mais um recado para você. Hoje, às 14h, tem comissão especial de estudos que analisa o Pai Serviço. Ontem a gente conversou com o vereador professor Alberto, que é o presidente dessa comissão. Ele vai lembrar aqui para a gente qual é o objetivo desse trabalho. Tá certo. Então, e o site aí do plenarinho aqui na Câmara? Nós recebíamos e temos recebido muitas denúncias, pessoas, usuários que não estão tendo acesso a esses serviços. E isso estava perturbando, né, os vereadores que recebem uma série de telefonemas, e-mails. E então nós resolvemos criar essa comissão com a seguinte objetividade: levantar essas questões e também apresentar soluções. Tá, então fica o convite às 14h. A Comissão Especial de Estudos também vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. A gente encerra esta edição por aqui. Nós voltamos às 5 da tarde. Até lá. Até lá.